Você, e somente você, detém a chave mestra para um único domínio neste universo, o seu próprio estado mental. Domine este território interior e nenhuma força externa terá o poder de te paralisar. A jornada da vida é repleta de testes. O mundo tentará te moldar, as críticas tentarão te derrubar e o fracasso tentará te convencer a parar. No entanto, o que separa o indivíduo comum do indivíduo de sucesso é a sua firmeza interior. É a convicção silenciosa que, mesmo diante do caos, recusa-se a entregar a sua autoridade. Preste atenção, porque o conhecimento que você está prestes a receber é o mapa para construir uma fortaleza mental. Se o seu desejo ardente é encarar a adversidade com coragem e manifestar o sucesso duradouro, você precisa entender que a realidade exterior é imutável. São as pessoas, as circunstâncias, as crises. O que realmente se transforma é a sua resposta a elas. Quando você domina a arte da reação, nada mais possui poder sobre você. Napoleon Hill ensinou que o verdadeiro poder reside na sua capacidade de escolher o seu próprio pensamento, um conceito que ele elevou à máxima de autoridade mental. Esta é a fundação sobre a qual todas as conquistas e riquezas são construídas. Antes de construir um império no mundo físico, você deve vencer a batalha dentro da sua própria mente. Você não pode controlar as tempestades da vida ou a má vontade alheia, mas pode decidir a cada momento que não irá se curvar, que não irá ceder o seu campo de paz ao que é transitório e superficial. Esta determinação interna, silenciosa, é a primeira e mais vital etapa para se tornar inabalável. E aqueles que dominam este espaço não sentem a necessidade de justificar suas ações ou provar seu valor a quem quer que seja. O que permite que um indivíduo persista, mesmo quando exausto, mal compreendido ou isolado? A resposta é a autodisciplina aplicada. Essa força, invisível para a maioria, é a essência de toda a realização. É ela que te impulsiona a agir quando a inércia é mais sedutora. É ela que impõe o silêncio e o controle em momentos de extrema pressão. É ela que diz não ao prazer imediato em favor de uma visão de futuro, um prêmio que ainda não se manifestou. Hill definiu a autodisciplina como a ponte indispensável entre a sua grande ideia e a sua conquista material. Não importa a excelência dos seus planos ou a profundidade do seu estudo. Sem a disciplina para executar, tudo se resume a um sonho inacabado. Agir com uma postura inabalável não é uma simulação, é um rigoroso treinamento da mente. É um condicionamento metódico para que a sua resposta aos estímulos seja sempre guiada pelo seu propósito definido e nunca por um impulso momentâneo. Esta força silenciosa tem um valor infinitamente maior do que qualquer pico de motivação passageira. Vivemos na era do ruído, onde todos competem para falar mais alto, para reagir instantaneamente, para justificar a própria existência. Mas se você busca a verdadeira força, você deve aprender a praticar o silêncio estratégico. Hill observou que as mentes mais prósperas que ele estudou eram aquelas que cultivavam o hábito de falar pouco e meditar muito. O silêncio não é vazio. É um campo de força protetor que te oferece o tempo precioso para observar e planejar antes de qualquer movimento. Ser calmo não é um sinal de fraqueza, mas sim o ápice da estratégia. Enquanto a massa reage de forma previsível, o mestre do silêncio calcula com precisão, e quando ele finalmente decide agir, a origem de tanta firmeza é incompreensível para os demais. Se você quer ser um homem inabalável, mantenha-se em silêncio quando o mundo tentar te provocar, pois a sua suprema demonstração de poder é a escolha consciente de vencer internamente, em vez de explodir externamente.
A verdadeira força não reside na supressão da emoção, mas na maestria sobre ela. Não é sobre sentir menos, mas sobre escolher o que fazer com o que se sente. Hill alertava que o maior obstáculo para o sucesso é a mente descontrolada, refém dos impulsos. A impaciência leva à ação precipitada. A ansiedade sabota a persistência. A insegurança leva à aceitação de menos do que você merece. Mas o autocontrole é a sua suprema liberdade. Quando você absorve esta verdade, você elimina qualquer desculpa para comportamentos destrutivos. Não há nada mais poderoso do que uma mente que tomou uma decisão definitiva. Não reaja, escolha. Não ceda à explosão. Observe e entenda. Nunca permita que as suas emoções ditem o seu caminho, porque a excelência exige consistência, e a consistência é fruto de um controle emocional consciente e cultivado. Uma das evidências mais claras de poder interior é a ausência de necessidade de autojustificação. Você não deve satisfações sobre cada passo ou cada silêncio. Hill ensinou que a opinião alheia é um fardo que apenas os inseguros se permitem carregar. Ao buscar a aprovação universal, você dispersa a sua energia e ofusca o seu propósito. Mas o homem que conhece o seu valor não se detém para provar nada. Ele avança com convicção, mesmo quando é mal interpretado, porque ele entende que responder a cada provocação é desperdiçar tempo com o insignificante. O julgamento e a crítica são inevitáveis. Vão distorcer as suas ações, vão questionar as suas intenções. Mas qual é a importância disso? Você não está aqui para ser entendido por todos. Você está aqui para cumprir a sua grande missão. E esta missão não é explicada, ela é vivida. Quem faz muito barulho geralmente tem muito a esconder. O indivíduo focado é um alvo para os fracos. Eles atacam não por seus erros, mas pelo que a sua postura representa. Você é um espelho que reflete as ações que eles não tiveram coragem de empreender. Hill viu a crítica injusta como a inveja disfarçada de julgamento. Portanto, cesse a tentativa de se defender, de retificar cada mal-entendido ou de buscar a aceitação de quem jamais o apoiará. Essas pessoas não buscam a verdade, elas buscam a sua submissão, a sua explicação, o seu fracasso. Mas a sua essência não foi criada para isso. Você foi concebido para desafiar o estado de inércia, para perturbar o conforto do piloto automático e para servir de inspiração silenciosa para aqueles que estão em processo de despertar. Na próxima vez que for atacado, reconheça o ataque como uma confirmação. Você está na direção correta. A dor não é um sinal de destruição, é um catalisador de transformação. Mas ela só cumpre seu papel se você a encarar, em vez de fugir dela. Hill afirmou que toda adversidade contém o germe de um benefício superior. O segredo é que essa promessa só se realiza para quem se recusa a fugir da própria dor. Se o seu objetivo é a inabalabilidade, pare de evitar o desconforto. Pare de anestesiar a sua mente com distrações contínuas. Pare de temer o silêncio, pois é nele que a clareza se manifesta. A dor que você adia hoje retornará amanhã com mais força, mas a dor que você enfrenta com resiliência inquebrável te forja em um indivíduo que nenhum revés consegue destruir. Não ore por uma vida mais fácil, exija ser mais forte. A dor é um fato, o sofrimento é uma opção. O mundo apenas vê o que é exterior, mas a vida recompensa o que é feito na ausência de testemunhas. É simples simular força nas redes sociais. É fácil pregar a prosperidade. O desafio reside em manter o foco e a intensidade quando não há aplausos. É levantar-se antes do sol sem a pressão de um chefe. É perseverar quando o seu esforço passa despercebido.
É neste silêncio que os verdadeiros impérios são construídos. Hill chamava isso de caráter invisível, a força que só se manifesta longe dos holofotes. Enquanto a maioria se preocupa com a imagem, o homem forte se concentra na prática. Ele treina em segredo, estuda enquanto os outros descansam e insiste sem garantias, porque ele sabe que o que é cultivado na sombra será o que brilhará no seu momento de ascensão. E esse momento sempre chega, mas apenas para o indivíduo que se preparou. Qual é o diferencial entre o indivíduo que alcança e o que desiste? Não é a genialidade, não é a sorte, é a persistência disciplinada. Hill registrou que o ponto de virada na história de quase todos os grandes vencedores ocorreu quando as circunstâncias pareciam as mais sombrias. A maioria desiste no primeiro, no segundo ou no 10º tropeço. Mas os vencedores são aqueles que continuam a avançar, mesmo quando o sentido da ação parece ter desaparecido. Eles operam sob uma lei silenciosa. A manifestação da sorte é reservada para quem se recusa a parar. Talvez você não veja os frutos agora. Talvez tudo pareça estático. Mas se você mantiver a sua marcha, uma porta inevitavelmente se abrirá. Não por milagre, mas porque a vida cede ao indivíduo que insiste com fé inabalável, autodisciplina e um fogo interior inextinguível. Cancele a sua necessidade de ser compreendido. Você não precisa da validação alheia, você precisa do respeito mútuo. E o respeito não é conquistado pela justificação. Ele é uma consequência da postura. Hill afirmou: o indivíduo que tem clareza sobre o seu objetivo não se justifica, ele simplesmente prossegue. As pessoas só podem compreender o que está dentro dos seus próprios limites de entendimento. Mas a sua missão é ir além desses limites, construir a sua própria realidade, mesmo que no início não haja uma única voz de incentivo. Você deseja respeito? Então pare de se humilhar, pare de implorar por aceitação. Pare de se rebaixar para caber em espaços pequenos. Fale menos, demonstre mais convicção na sua jornada e permita que os seus resultados sejam o seu porta-voz. Porque no final, a postura inabalável é algo que intimida, silencia e inspira simultaneamente. Eles dirão que você está insensível, que você mudou radicalmente. O que eles não podem saber é que essa frieza é a sua armadura forjada após uma série de feridas internas. Hill ensinou que a verdadeira liderança requer o domínio sobre o próprio emocional, mas sem perder a essência da alma. Você não se tornou frio, você se tornou seletivo. Você parou de buscar aprovação externa e recusou-se a aceitar menos do que o seu valor. Você se curou, e a cura exige silêncio, exige o distanciamento estratégico, exige que você proteja a sua paz como um tesouro inviolável. O mundo pode rotular isso como frieza, mas você sabe que isso é a maturidade do espírito, o amor próprio prático e a estratégia de sobrevivência. Quem já enfrentou a escuridão sozinho, aprendeu que não pode ser desestabilizado por uma simples tempestade. Você realmente acredita que a realização será um caminho fácil, que basta ter a intenção para que tudo se alinhe? Não. A realidade é outra. Hill alertou: a vida tem a obrigação de testar a resolução de todos os homens antes de lhes confiar o peso da grande responsabilidade. Você será ignorado, rejeitado e terá que trabalhar na invisibilidade enquanto o mundo duvida de você. E sim, o desejo de desistir surgirá. Mas ouça bem, isso não é o fim da linha, é o teste final. A vida está verificando se a sua intenção é genuína, se você é capaz de persistir quando a voz interior grita para recuar. A recompensa só vem após o teste.
E quanto maior a sua resistência demonstrada, mais grandiosa será a sua vitória. Haja com uma postura inabalável, porque a história prova que os grandes prêmios são reservados para aqueles que demonstram ser impossível fazê-los parar. Você já suportou calado, já agiu sem apoio, já se reergueu após a derrota. Entenda, você está à beira da manifestação. Hill disse, muitos param quando o sucesso está a apenas 1 metro de distância. Você pode estar nesse exato ponto. O cansaço ofusca a visão, a escuridão esconde o caminho, mas o que você plantou em silêncio está desenvolvendo uma rede de raízes profundas. O que hoje é invisível será, em breve, a admiração de todos. Mas apenas você saberá que tudo começou naquele momento de solidão, onde a sua única opção era seguir em frente. Então, respire fundo e avance mais um passo, porque a linha de chegada não emite alertas. Ela só se revela para quem se recusa a estagnar. Você não precisa de gritos, não precisa de holofotes, não precisa de narrativas para suas vitórias. Apenas permaneça em paz. Apenas mantenha a firmeza. Apenas continue. E o seu simples existir já é um incômodo para a mediocridade. Hill ensinava: a persistência calma rompe mais obstáculos do que qualquer demonstração ruidosa de força. Sua calma perturba o caos. Sua autodisciplina é um insulto à procrastinação. Sua evolução silenciosa é um grito para aqueles que se contentaram com a estagnação. É por isso que o julgam, criticam e excluem. Não por seus erros, mas porque a sua presença expõe a fragilidade da postura deles. Mantenha-se assim, focado, firme e em silêncio estratégico. Os indivíduos barulhentos buscam o palco, mas os silenciosos estão construindo impérios imortais. O mundo pertence àqueles que não se deixam dominar pelo desespero, que observam antes de qualquer movimento e que, mesmo com a paixão ardente, respondem com clareza e controle total. Hill declarou: o homem que é mestre dos seus impulsos será, inevitavelmente, o mestre do seu ambiente. Em um mundo onde a reação é a regra, o indivíduo que planeja antes de agir se torna uma exceção respeitada. A maioria se autodestrói por um momento de fúria ou de carência, mas você dominou a pausa, você aprendeu a respirar, a agir com propósito e não por instinto. Essa atitude te torna raro, admirado e, em segredo, temido. O verdadeiro poder não reside no barulho, mas na capacidade de permanecer centrado enquanto o mundo ao redor se desintegra. Se o seu interior é um castelo, o exterior não tem como penetrar. Haverá momentos de solidão, onde você sentirá que escolheu o caminho mais difícil, o da autodisciplina, do controle e do silêncio. Mas você não está sozinho. Você faz parte de uma elite invisível que acorda sem aplausos, que luta por um propósito superior e que carrega cicatrizes silenciosas, mas que nunca para de avançar. Hill escreveu para essa minoria, para aqueles que rejeitam o caminho do menor esforço. E você é um deles. Enquanto a maioria cede, você persiste. Enquanto a maioria clama, você age em silêncio. Essa é a marca indelével do forte. Eles não precisam ser vistos, pois o reconhecimento verdadeiro virá quando o mundo já não puder mais ignorar os seus resultados. Chega um ponto na jornada onde nada mais importa além da sua missão. Você perde o interesse por futilidades, por opiniões alheias e por distrações, porque a sua mente está em estado de obsessão construtiva. Hill chamou isso de propósito definido, um fogo interno que vaporiza o medo, a procrastinação e a dúvida. Você opera em uma frequência diferente.
Enquanto a maioria relaxa, você calibra a rota. Enquanto eles se queixam, você executa. O que era um sacrifício se torna um estilo de vida. O foco não é mais um esforço, é a sua nova natureza. E quando isso acontece, nada, absolutamente nada, pode te desviar. Você já caiu? Já hesitou? Já derramou lágrimas em segredo enquanto o mundo seguia indiferente? Mas você não se rendeu. E isso é o que define o seu futuro. Hill disse: a persistência transforma o caráter, e ao fazê-lo, molda o destino. O mundo pode ignorar o seu esforço no início, pode te julgar e te deixar isolado. Mas há algo que não pode ser ignorado a longo prazo: resultados concretos. E esses resultados são reservados para quem permaneceu, para quem insistiu, para quem transformou a dor em poder. No final, o mundo se curva. Quem antes riu, agora aplaude. Quem duvidou, agora busca aprender com você. O mundo pode não gostar, mas ele se prostra diante de quem nunca abandonou o campo de batalha. Você não é mais o mesmo. Aquele que tremia diante da crítica ficou no passado. Aquele que mendigava por aprovação se extinguiu. Hoje a sua postura é de convicção, o seu pensamento é de clareza e o seu silêncio é a sua espada mais afiada. Hill soube: a força mais inquebrável do universo habita no homem que domina a si mesmo. E agora, essa força é sua. Você não precisa provar nem gritar, pois a sua postura é a sua voz, a sua disciplina é o seu brilho e o seu foco é a sua inspiração. Você é a prova de que, quando a mente se aquieta, o mundo é obrigado a escutar. Se esta mensagem tocou a sua alma, se ela ressoou com o seu momento de vida, então demonstre essa força. Curta este vídeo, inscreva-se para continuar recebendo este conhecimento e, o mais importante, deixe a sua marca. Comente abaixo: eu escolho agir agora. Sua participação não apenas nos motiva, mas também ajuda a espalhar esta sabedoria para mais guerreiros silenciosos como você. Lembre-se, o seu silêncio é a sua armadura e a sua mente é a sua inesgotável fonte de riqueza. Nos vemos no topo.